Meus irmãos, eu quero dizer novamente da minha alegria e satisfação de estar entre vocês. Vocês são simpáticos, são pessoas alegres. Conheci aqui algumas pessoas, principalmente o Márcio, né? Já me afeiçoei ao Márcio. Sua simpatia, sua gentileza. Pastor Silvani com a sua história. Quero levar o pastor Silvani na minha igreja para cantar essas cantigas bonitas. Mas tem que ir com a sanfona, viu? A condição, tá bom? Quem sabe, não fosse eu presbiteriano, seria batista, regular. Regular. Hã? Ontem nós falamos da igreja de Tessalônica, que nasceu de maneira sobrenatural, em pouquíssimos dias. E Paulo ali elenca as razões essenciais, os elementos essenciais no plantio de uma igreja. E eles têm muito mais a ver com Deus do que com o homem. Uma igreja nasce pelo poder de Deus. Nós precisamos crer nisso. E mais que isso, precisamos crer que o Senhor quer espalhar pela cidade de Juazeiro, de Casa Nova, a circunvizinhança, igrejas locais, saudáveis, bíblicas, missionais, abençoadoras. Então isso precisa ser convicção nossa. Porém, como a igreja ela não é uma organização, meramente, ela é um organismo, e o organismo é vivo. E como é um ser vivo, ele nasce, cresce, envelhece e morre. É possível, infelizmente, uma igreja local morrer, quando ela deliberada e intencionalmente desobedece ao Senhor. Então, uma igreja nasce, mas ela também pode morrer. Os estudiosos da missiologia falam do ciclo vital de uma igreja, que pode durar 50, 60 anos. Então ela nasce, se desenvolve, ela chega num platô, nos seus 50, 60 anos, e se não houver um trabalho de revitalização, essa igreja começa um declínio de morte. Isso é tão real que as igrejas na Europa, que hoje vivem o pós-cristianismo, elas estão mortas. Igrejas que outrora foram um palco de grandes avivamentos que juntavam multidões de pessoas, hoje não tem mais ninguém. Então, são igrejas que estão sendo vendidas, não só protestantes, mas inclusive católicas, vendidas para museus, bares e até discotecas, boates, templos que foram cheios outrora. Igrejas que morreram estão fechando as portas. Acontece no Brasil, na Europa, acontece nos Estados Unidos. Há uma agência chamada Barna, que pesquisa o crescimento das igrejas, e nos Estados Unidos fecham aproximadamente 3.500 igrejas por ano. Existem megas igrejas nos Estados Unidos, mas a realidade é que a maioria das igrejas elas têm menos de 100 pessoas num culto de domingo à noite. Menos de 100 pessoas. E isso está chegando no Brasil. O evangelicalismo brasileiro, não se enganem, ele é extenso, mas ele não é profundo. Ele tem quilômetros de extensão, mas tem centímetros de profundidade. É um cristianismo nominal, pragmático, utilitarista, não é? Eivado de neopentecostalismo e com suas heresias também. Então, hoje nós iremos falar, à mercê da graça do Senhor, sobre uma igreja que provou a morte. Eu quero levá-los ao texto de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, carta de Jesus à igreja de Éfeso. Carta de Jesus à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Vamos ler de pé, irmãos? A ginástica do crente é essa. Sentar, ficar em pé. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa
do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Leiamos juntos o verso 4. Tenho... Vamos orar. Fala, Senhor, a nós, ao teu povo, à tua igreja. Tua voz é nutritiva, tua voz é essencial para que sejamos edificados, fortalecidos, repreendidos, corrigidos. Ó Deus, que a tua palavra chegue profunda ao nosso coração. E que, ó Deus, sejamos sensíveis a ouvi-la. Quebranta-nos, ó Pai. Que as resistências naturais em nós, da nossa natureza pecaminosa, não sejam obstáculos para o ressoar da tua palavra no nosso coração. Ela é poderosa, suficiente, inerrante, invencível. E nós queremos ouvi-la nesta manhã. Portanto, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmãos. Eric Henry Liddell foi um missionário presbiteriano escocês. Há um filme sobre ele. Um atleta da Escócia, glamourizado por toda a Escócia. Em 1924, ele era o preferido das Olimpíadas para ganhar a corrida de 100 metros rasos. E o dia da sua prova foi um domingo, o dia do Senhor. Toda a Escócia estava expectante para ver o seu atleta correr. Mas Liddell, fiel ao Senhor, disse: eu não corro domingo. Não foi. Foi muito criticado, zombado, desprezado. Mas honrou ao Senhor. No dia do Senhor, eu não corro. Ele se tornou um missionário na China. Foi para a China com a sua esposa, filho de pastor. Lá na China ele trabalhou 50 anos, irmãos. 50 anos. Com a sua esposa. Lá ele foi perseguido, passou por tremendas dificuldades, foi preso, acometido de febre tifoide, um tumor no cérebro. Mas depois de 5 anos ele retorna para a Escócia com a sua esposa. No navio, ele ficava pensando: como a igreja vai nos receber? Poxa, 50 anos depois, a igreja deve estar toda no porto para nos esperar. De longe, no porto, antes que o navio se atracara, ele viu um grupo, bandeirolas, vuvuzelas, uma festa. E ele se animou e disse: a minha igreja está lá para nos receber. Mas quando o navio chegou no porto, não tinha mais ninguém. As bandeirolas no chão, ninguém foi para receber o casal missionário. Liddell encheu seu coração de amargura. Foi para sua casa, carcomida pelo tempo. 50 anos depois, ele estava muito triste. A esposa começou a arrumar as coisas da casa e ele disse para sua esposa: ora para esse seu Deus e pergunta para ele se é isso que ele tem para quem trabalha 50 anos no ministério, que eu vou dar uma volta. Ele caminhou por 4 horas, amargurado. Chegou em casa, a esposa estava lavando algumas louças. Ele entrou e ironicamente disse: e aí, você orou para o seu Deus? Você perguntou para ele se é isso que ele tem depois de 50 anos quando a gente volta para casa? Ela nem virou para respondê-lo. Ela disse: sim, eu orei. E o que ele disse, mulher? Ele disse que ainda nós não chegamos em casa. Será que as dificuldades, as tristezas,
as perdas, o sofrimento que você tem passado, tem fenecido o seu amor por Jesus? É disso que trata, irmãos, esse texto. Uma igreja outrora forte, pujante, uma igreja laboriosa, mas que passou pelo declínio e pela morte. Uma igreja, meus irmãos, que não obstante a sua ortodoxia, não confunda ortodoxia com amor a Jesus. Não é a mesma coisa. Tem gente que ama a doutrina, ama a denominação, mas não ama Jesus, não. Essa igreja, ela foi acometida dessa patologia espiritual. Vamos conhecer um pouquinho a igreja de Éfeso à guisa de contextualizá-los. Ela teve um passado glorioso. Primeiro aspecto para conhecer essa igreja. Um passado glorioso. A cidade de Éfeso era a cidade mais importante, uma das mais importantes do Império Romano, chamada como a Luz da Ásia. 200 mil habitantes. E Paulo funda a igreja de Éfeso, uma igreja que ele tinha muito carinho. Ele ficou mais tempo nessa igreja que em qualquer outra. Ele ficou 3 anos. Paulo não era um missionário fixo. Mas em Éfeso ele ficou por 3 anos e plantou essa igreja com a ajuda de grandes cristãos. Priscila, Áquila, Silas. Então, uma igreja que discipulou Apolo, o grande pregador. Essa igreja foi plantadora de igrejas, plantou as outras igrejas da Ásia Menor. As outras 6, mencionadas em Apocalipse. Plantou aproximadamente 13 igrejas na região, é o que dizem os estudiosos. Atos 19, irmãos, narra o impacto que foi a chegada e a plantação do evangelho da igreja em Éfeso, uma cidade mística, sincrética, em que havia o culto à deusa Diana, o templo estava em Éfeso, o comércio religioso era muito forte, e quando Paulo prega o evangelho, diz Atos capítulo 19, que Deus, por meio de Paulo, fez milagres extraordinários, a ponto das pessoas levarem pedaços da roupa de Paulo e colocar sobre endemoniados e enfermos, os demônios saírem e serem curados. Então, a cidade exigia esse agir extraordinário de Deus, porque era uma cidade dada ao misticismo. Os bruxos queimavam seus livros de magia em praça pública. Um passado glorioso teve essa igreja. Uma igreja avivada, cheia do poder de Deus. Uma igreja abençoadíssima. Não obstante o passado glorioso, essa igreja feneceu em seu amor por Jesus, esfriou e morreu. Mas não só um passado glorioso. Para conhecer a igreja de Éfeso, é mister também que entendamos que Éfeso teve pastores de excelência. Não foram quaisquer pastores que pastorearam Éfeso. Paulo, o fundador da igreja, Timóteo, seu filho na fé, e João, pasmem, João pastoreou Éfeso, o apóstolo do amor. Aquela igreja sabia o que era o amor. Ela teve um pastor extremamente amoroso, carinhoso, terno, amável, afável, mas não aprenderam a amar. Que coisa! Pastores de excelência, Paulo, Timóteo e João, não obstante terem pastores deste nível, deste calibre, esta igreja perdeu o seu entusiasmo por Jesus. Mas além de um passado glorioso de pastores de excelência, Éfeso provou um grande despertamento espiritual. Como eu disse, Atos 19, do verso 1 ao 20, relata a chegada do evangelho nesta cidade preciosa. As pessoas, quando ouviram o evangelho, denunciavam publicamente as suas más obras, confessavam publicamente seus pecados, romperam totalmente com o ocultismo, com o culto à deusa Diana, queimando os seus livros, os seus nichos. Paulo teve problema porque adivinhos, bruxos deixaram de comercializar essa falsa fé, e os líderes perseguiram o apóstolo Paulo por causa disso, porque deixaram de ter lucro com a religião. O evangelho se espalha de Éfeso por toda a Ásia Menor, mas não obstante esse despertamento espiritual, a igreja de Éfeso esfriou. E agora, meus irmãos, 40 anos depois que Paulo deixa Éfeso, capítulo 20 é a despedida do apóstolo Paulo. Ele está em Mileto, no porto,
E de Mileto ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, porque ele iria anunciar a sua saída da igreja. Eles passam a madrugada orando. E diz o texto que os presbíteros choraram. Alguns presbíteros se alegram quando o pastor vai embora. Graças a Deus. Demorou. Mas em Éfeso não. Eles choraram porque Paulo iria deixar a igreja. E Paulo havia dito: e vocês não verão mais o meu rosto. Paulo sabia que iria morrer. E não voltaria a Éfeso. Eles choraram muito. Paulo deixa Timóteo, alerta os presbíteros da igreja: pastoreiem um rebanho. Porque depois da minha partida, lobos vorazes se meterão no meio dele para destruir. Eu creio que os presbíteros dessa primeira geração, eles tomaram isso com muito afinco. E eles se dedicaram a defender o rebanho que esqueceram de amar. Mas eles se tornaram tão ferrenhos, talvez tão legalistas, tão desprovidos de compaixão, que esqueceram o principal, que é amar. Esqueceram a graça. E é o que eles passam para a segunda geração. A segunda geração de crentes, que é agora a geração que Jesus escreve lá em Apocalipse, eles estão totalmente frios. Aquela igreja que outrora fora feita em chamas de amor por Jesus, agora dessas chamas restavam fuligens. 40 anos depois, o ciclo vital de uma igreja, ela já estava em declínio, caminhando para a sepultura, para a morte. Depois da primavera vem o outono, dos frutos vem a sequidão. Então Jesus, irmãos, escreve essa igreja, e assustadoramente, o verso 4, desse texto que nós lemos, traz uma mensagem que é solene, assustadora, demolidora, uma mensagem para nós hoje, porque não é para a igreja de Éfeso, são para todas as igrejas de Cristo, espalhadas em todo o mundo, em toda a dispensação da graça. Essas palavras são duríssimas, raras vezes acontece isso no Novo Testamento. Jesus se apresenta a essa igreja como opositor dela. Tenho, porém, contra ti. Nós estamos acostumados a ver um Jesus meigo, terno, um redentor doce, misericordioso, mas aqui tem um opositor, um adversário. O pior adversário da igreja não são os neros, não é Satanás, é Cristo. Não tenha Jesus como seu opositor. Ele pode destruir você. Pastor, o que é isso? Tenho, porém, contra ti. A palavra grega contra, katá, ela é fortíssima. É oposição com antagonismo. É muito sério, irmãos, o que nós estamos lendo nessa manhã. Eu espero que isso tenha tomado você de temor, como me tomou. É um antagonismo de Jesus à sua própria igreja. Ele se torna o opositor dela. Lucas, capítulo 2, versículo 34, há uma introdução a esse aspecto. Simeão abençoa Jesus, ainda infante, e profere uma profecia. Olha como essa profecia ela é aterradora. Ele diz a Maria e a José: eis que este menino está destinado tanto para ruína, preste atenção, ruína, prosis, queda. A ideia de ruína aqui no texto é um galho de uma árvore que apodrece e cai. Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Aí vem. E para ser alvo de contradição. Contradição. Antilego. Aquele que se declara contra alguém.
Simeão profetizou isso a respeito de Jesus, e Jesus está ratificando isso em Apocalipse. Eis que tenho contra ti. Se Jesus está se declarando contra a sua própria igreja, meus irmãos. E qual é a razão? Abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a razão. A morte daquela igreja. A sua frieza espiritual. Mas Jesus é misericordioso e Ele não deixa essa igreja sem esperança. Antes de tratá-la, Jesus apresenta os remédios para curar a frieza dessa igreja, a falta de amor. O que mata uma igreja, irmãos? A falta de amor a Cristo. A frieza espiritual mata uma igreja. Ela resiste heresia, ela resiste pecados, ela resiste perseguições internas e externas, ela resiste Satanás, mas ela pode sucumbir por frieza espiritual, por indiferença ao Filho de Deus. Então, Jesus apresenta a sua oposição como reprimenda e como remédio para que aquela igreja volte a viver. E por que Cristo se opõe a essa igreja? 3 razões percebemos no texto. Em primeiro lugar, a oposição de Cristo ela é razoável. Ela é razoável. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É bastante razoável que Jesus esteja se opondo à igreja de Éfeso. Porque o seu problema é crônico, o seu problema é central. Não é um apêndice. Não é uma coisa de só menos importância. Jesus está dizendo que o amor dessa igreja era decadente. Isso nos mostra que alguém pode servir a Cristo, servir a igreja, pode se envolver, pode trabalhar e não amar Jesus como Ele quer ser amado. Por isso, irmãos, que quando Pedro nega Jesus e Jesus tem um encontro com ele na praia, Jesus faz e insiste numa pergunta que é provocante: tu me amas? Isso era importante para Jesus. Não importa o que você fez, Pedro. Não importa o seu trabalho. Diga-me, tu me amas? Essa pergunta é a mim e a você também. A igreja presbiteriana e a igreja batista regular, a todo aquele que se diz cristão, Jesus pergunta, tu me amas? Uma pergunta essencial. Porque para Deus não importa o que eu faço, somente. Mas como eu faço e por que eu faço. Éfeso era uma igreja aparentemente irrepreensível. Você observa que eles trabalhavam, suportavam as perseguições, eles rejeitavam a heresia, eram pregadores, missionários, realizavam grandes eventos para proclamar o evangelho, praticavam boas obras. Seu problema não estava relacionado à fé, à ortodoxia, mas o amor. Seu problema era relacionado ao amor, à ternura, à afeição. Eles tinham um ministério mecânico. Eu tenho medo disso, de orarmos mecanicamente, de cantarmos mecanicamente, de pregarmos mecanicamente, de fazermos eventos como este para alívio da nossa consciência. Como pura e simples liturgia ritualística. Eles tinham muitas atividades por Cristo, mas pouca intimidade com Ele. Eles estavam, irmãos, bocejando a face de Cristo, dormindo. E o que é adoração? Beijar. A palavra adoração significa beijar. A palavra adoração significa afeto. É quando nós colocamos todo o afeto no nosso coração, na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E essa igreja, irmãos,
caiu no pecado de frieza espiritual, de amnésia do amor, eles se esqueceram do principal, eles não tinham mais alegria de servir a Deus, não era amor a motivação. Tu me amas. Eles não podiam dizer que amavam a Jesus como antes, como 40 anos atrás. Eles trabalhavam, Jesus reconhece no verso 2, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Eram ortodoxos, eram firmes na doutrina, suportaste os homens maus, rejeitaram os falsos apóstolos, eram perseverantes, mas não amavam, tornaram-se intolerantes. Quando você lê a epístola de Paulo aos Efésios, ele fala muito do amor, pelo menos há 20 ocorrências da palavra amor na carta aos Efésios. Era uma deficiência dessa igreja, a dificuldade de amar, e de amar o Filho de Deus. E se há deficiência no nosso amor por Jesus, todos os nossos outros relacionamentos serão afetados por essa deficiência. Ou amaremos demais, ou amaremos de menos. Mas não no padrão que a Escritura exige. Uma esposa, um esposo, podem cuidar, lavar, passar, arrumar, cozinhar, mas não amar. Imagine você que seu cônjuge chegue para você e diga: olha, eu quero te confessar algo. Eu não te amo mais como antes. Mas não se preocupe, vou continuar em casa. Vou continuar cuidando dos meninos, ajudando você. Mas eu não te amo mais. Estaria bom para você? E está bom para Jesus? De maneira nenhuma. Está bom para Jesus? Porque Jesus não quer uma representação. Ele quer um relacionamento. Deixar o primeiro amor, irmãos, é um pecado gravíssimo, um pecado capital. E eu queria que você olhasse para a sua vida. Se você abandonou a sua lua de mel com Jesus, talvez você diga: ah, pastor, mas eu já tenho 40 anos na igreja, já sou maduro. Não confunda maturidade com frieza. Se você tem muito tempo andando com Jesus, você deveria estar mais apaixonado por Ele, mais rendido a Ele, mais cheio de amor por Ele, mais fervoroso ainda, porque você conhece seu esposo, sabe que ele é fiel, sabe que ele é belo, sabe que ele se sacrifica, sabe que ele ama você, e você o ama também, com toda a força, com todo o coração. E nada do que você faça será suficiente, será sacrifício. Você irá para onde terá que ir. Você fará sim do caminho de Deus o seu lar, a sua guarida, o seu refúgio. Como está a sua lua de mel com Jesus? Talvez você fale: ah, mas eu sou fiel à minha igreja, pastor. Eu sou firme na doutrina. Isso não é amor a Jesus? Sinto lhe falar, mas como seu pregador nessa manhã, não é amor a Jesus? Conheço pessoas ortodoxas e frias, secas como um poste, sem compaixão, sem misericórdia, sem relacionamento com Jesus. Grandes teólogos, com a cabeça farta e o coração pobre. Aqui está bem, mas aqui não. O que está aqui não desceu para o coração. E Paulo fala isso em Coríntios 13. Posso profetizar. Posso conhecer todos os mistérios da ciência. Mas se eu não tiver amor, nada serei. O amor à estrutura da igreja não pode ser maior do que o nosso amor por Jesus. Crentes fiéis, mas sem fé, sem amor,
É uma contradição, irmãos. Uma contradição. E por que esse pecado é tão sério? Porque uma igreja fria não pode representar Cristo no mundo. Uma igreja fria, irmãos, é um anti-evangelismo. Uma igreja fria é um anti-testemunho. Uma igreja fria é o pior que pode acontecer. Só lhe resta a morte mesmo. Não pode representar Cristo no mundo. Eu tenho um pastor que é amigo, ele pastoreia no interior. E ele me falou: Fábio, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Do lado da igreja mora um cara que se diz ateu. Do lado, vizinho, do templo. Todo domingo eu vou na casa dele, rapaz, antes do culto. E falo para ele: vamos para a igreja. Ah, mas eu sou ateu. Não tem problema, vamos. Aqui do lado. Ele: não, não vou. Aí um domingo, teve um jantar na igreja, um lanche. Alguém deixou o fogo aceso lá na cozinha. Pegou fogo na cozinha. O fogo se alastrou para o templo. Já era quase meia-noite. Cidade do interior não tem bombeiro. E todos os irmãos da igreja e vizinhos foram para apagar o fogo. E quando eu olho lá pela madrugada, o meu vizinho com um balde, jogando água. Aí eu não aguentei e falei: vem cá, amigão. Te convido todo domingo para você vir no culto, você nunca vem. E agora você está aqui ajudando a apagar o fogo? Aí ele: pois é, pastor, eu nunca vi essa igreja pegar fogo antes. Que interessante, não é? Foi um recado, né? Será que é por isso que não plantamos igreja como deveríamos plantar? Será que é por isso que não damos as ofertas que deveríamos dar? Será que é por isso que cristão gasta mais com Coca-Cola que com a obra missionária? Porque não ama de verdade a Jesus. É razoável que Jesus esteja se opondo a essa igreja. E não se iluda, se ele se opôs a Éfeso, se oporá a você também. A mim. Se esfriarmos, teremos Jesus como nosso opositor. E é o pior que pode acontecer à sua vida, porque pior que o inferno é a ira de Deus. Ai daquele que cai na mão de um Deus irado. É pior que o inferno a ira de Deus. Mas, em segundo lugar, a oposição de Cristo, além de razoável, ela é remediável. É uma oposição remediável. Jesus é misericordioso, é amoroso. Antes de punir, de corrigir, ele dá graça. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja que o verbo arrepende-te está no imperativo, então é uma ordem que precisa ser obedecida de uma vez por todas. Não tem que questionar aqui: mas... Não, Jesus está dizendo: arrepende-te. Arrepender de quê? De serem apáticos, frios, indolentes. E o remédio que vai resolver essa patologia da igreja de Éfeso é o arrependimento. Jesus, irmãos, ele está de braços abertos, ele prescreve os passos para que essa igreja volte a ter a sua lua de mel. Jesus está sendo amoroso, ele está reconquistando essa igreja. Então, como que essa igreja ela vai resolver esse seu problema de frieza espiritual? Jesus diz: primeiro, lembra-te. Lembrar de quê, meus irmãos? Lembrar dos pais, dos avós, que foram pregadores, que foram fervorosos. Lá em Atos capítulo 19, versículo 20, diz que a palavra do Senhor se difundia amplamente em Éfeso e em toda a Ásia. Por meio de quem? Dos pais e dos avós dessa segunda geração de crentes. Então Jesus está dizendo: olhem para eles. Lembrem-se de onde caíste. O tempo verbal aqui, para o termo caíste, ele é muito interessante. É um pretérito perfeito,
porque indica que houve um tempo considerável até que essa igreja se esfriasse. Ninguém vira ateu da noite para o dia. Houve um tempo de declínio. Então, há 40 anos foi o que levou para essa igreja entrar nesse processo de declínio espiritual, de frieza, e chegar até a morte como ela chegou. Então Jesus está dizendo, olha, lembrem-se disso. Lembrem de onde vocês estavam. Lembrem de como vocês me amavam, os pais de vocês, os avós de vocês. Lembrem o quanto vocês eram fervorosos. Você pode, por exemplo, recordar esses momentos da sua vida? Que você tinha mais apreço pela Escritura? Tinha mais afeto por Jesus? Será que você pode se lembrar disso? E aí Jesus diz, arrepende-te. O arrependimento é a mudança da vontade, de direção e de mente. Então, o problema dessa igreja não era que eles não tinham mais amor por Jesus. Eles tinham, mas não como antes. Jesus está se opondo a isso. O primeiro amor. A questão deles é que agora eles têm um novo primeiro amor, que era a defesa da fé, que era a ortodoxia, que era cuidar tanto para dizer assim, nós somos melhores que as outras igrejas, nós somos mais certos, teologicamente, biblicamente. Então, a idolatria da ortodoxia estava no coração deles. E o novo amor deles agora era isso, não era Jesus. Jesus diz, arrependam-se, mudem de vida e tomem nova direção. Depois Jesus diz, voltem à prática das primeiras obras. Quais são essas primeiras obras? Os meios de graças, atividades espirituais, oração, leitura da Escritura, congregar. Veja bem, a primeira coisa que definha na sua vida quando o seu amor esfria é a oração. Você vai abrir concessões para não orar. Eu não estou falando de oração ritual, oração para protocolar, oração para comer, oração para dormir. Não, eu estou falando, irmãos, de um sentimento de oração, uma vida de oração, uma prática, uma vivência de oração. Oração não é um evento. Sabe, eu tenho dificuldade com isso, campanha de oração, semana de oração. Parece assim que o povo não ora, aí a gente faz uma semana para o povo orar. Quando a vida deveria ser banhada de oração. João Calvino diz que a oração é o remédio para todas as aflições do crente. Quando você está ansioso, você tem que orar, não é tomar remédio. Não é o que o apóstolo Paulo diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É coisa alguma, irmãos, está na Bíblia. Ansiedade não é doença. Ansiedade é atitude pecaminosa. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Todas as nossas aflições. Um menininho na igreja tem 4 anos. Ele ficava brincando de carrinho nos bancos. E fazia barulho na hora da pregação. O pai já estava, e o pastor também. Aí o pai conversou com o menino, olha, não leve esses carrinhos, porque você fica lá fazendo barulho, se você levar, eu vou te pegar no colo, levar para o fundo e dar umas palmadas. Chegou lá, começou o culto, e o menino começou a brincar. O pai de repente pegou o menino pelo colo, e foi para o fundo, todo mundo ficou olhando. O menino olhando para todo mundo olhando para o menino. Aí o menino disse assim, irmãos, orem por mim. Até criança sabe que oração resolve.
Mas a primeira coisa que morre é a oração, porque oração é afeição. Você quer fazer um teste? Faça uma crítica das suas orações. Elas se parecem com o quê? Com a lista de supermercado ou com a poesia de amor? Daí você tira qual é o nível, a profundidade do seu relacionamento com Jesus. Qual é o grau de afeição que você tem por Ele? Será que você ora porque você se deleita em Jesus? Será que você ora porque Ele é o seu amado? Será que você ora porque são preciosas horas de oração com Jesus? É pela companhia? Ou a sua oração é um ritual? A sua oração é um costume? A sua oração é uma liturgia? A sua oração é protocolar? Você ora porque você ama estar com Jesus? Volta à prática das primeiras obras. Irmãos, o remédio de Jesus para uma igreja fria é lembrar, arrepender e voltar. Lembrar, arrepender e voltar. Não tem outro caminho, não. Se é que um dia você foi fervoroso. A oposição de Cristo é razoável, é remediável, mas em terceiro lugar, a oposição de Cristo a uma igreja que está morrendo é perigosa. É perigosa. Verso 5 vem a ameaça solene. E se vocês não se lembrarem, não se arrependerem, não voltarem, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus faz uma ameaça à igreja de Éfeso. Isso aqui, irmãos, é de estremecer. Eu não sei se é essa a percepção e o sentimento que você tem. Mas me estremeceu. Essa ameaça é para a igreja. É para mim. É para o pastor da igreja, porque Jesus está se dirigindo ao anjo, que é o pastor. E ele está dizendo ao pastor: eu sou contra você. Imagina Jesus chegar para mim e dizer assim: eu sou contra você. Você ama mais sua mulher que a mim. Você ama mais seu filho que a mim. Você ama mais seu comodismo que a mim. Você ama mais a sua igreja que a mim. Você ama mais a ortodoxia que a mim. Você tem um novo primeiro amor. Sou contra você. E Jesus diz que essa igreja, se ela não se lembrar, voltar e se arrepender, Ele tomará medidas drásticas. Remover o candeeiro é a medida. O que isso significa em Apocalipse? Significa, o candeeiro é a igreja. Veja aí o último versículo do capítulo 1, que o candeeiro é a igreja. Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem e não forem fervorosos e não me amarem de verdade, eu vou apagar as luzes dessa festa teatral de vocês. Vou fechar as portas. Jesus apagou a luz da igreja de Éfeso. Os estudiosos falam de um maremoto que destruiu tanto a cidade quanto a igreja. Sabe o que há hoje lá? Ruínas. Para crente fazer turismo, e deveria olhar para as ruínas e temer. Olha o nível que chegamos, nós fazemos turismo para ver uma igreja que Jesus matou. E Deus faz isso. Quem matou Jesus não foi o diabo. Quem matou Jesus não foram os homens. Foi o seu pai. Paulo disse isso, que Deus não poupou nem sequer o seu próprio filho. Abraão levantou a faca e pôs no peito de Isaque. Deus enfiou a faca no seu filho. Deus matou o seu filho.
E Jesus está dizendo que matará uma igreja fria. Se você sair daqui do mesmo jeito, é culpa sua, é responsabilidade sua. Eu fiz o meu papel. Uma igreja deixa de ser igreja quando perde o seu amor por Jesus. Ele disse: venho, é presente. Indica uma ação imediata. Removerei está no futuro. Mas não é que Jesus não vai fazer. É que Ele está dando um tempo para a igreja se arrepender. Não é uma ameaça que subentende apenas uma possibilidade, é uma certeza, se não houver arrependimento. Removerei o candeeiro, a existência da igreja. Éfeso foi destruída, porque o juízo de Deus começa na casa de Deus. O apóstolo Pedro diz isso. Antes de Jesus julgar o mundo, Ele julgará a igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir. Muitas igrejas hoje deixaram de existir, irmãos. Como eu mencionei anteriormente, os candeeiros foram removidos, tirados do seu lugar, porque não tinham luz. Não tinham amor. Vejam esse cristianismo nominal de Éfeso. Apenas uma geração depois, a segunda geração de crentes, saiu completamente de cena. Completamente. A noiva de Cristo tem que ser vibrante com seu noivo. A noiva de Cristo tem que ser radiante. Tem que estar feliz com o seu noivo. Imagina um noivo que está no altar para receber a bênção. A noiva aparece na porta e ele olha, ela está maltrapilha, macambúzia, triste. Você se casaria com essa noiva? Só se você for doido. Muitas vezes a igreja está assim diante de Jesus. Eu quero voltar a falar do pastor Ronaldo Lidório. Ele me inspira. E Deus o tem usado grandemente. É um missionário. Eu falei para vocês ontem que ele fez um trabalho grandioso entre o povo Concomba na África. Ele conta uma história de que ele estava pregando numa outra tribo. Tinha umas 400 pessoas. E de repente uma mulher no chão, paralítica, teve paralisia infantil, levantava as mãos, queria falar com ele. Ele foi até essa mulher, seu dorso estava enlameado, cabelo cheio de mato, as mãos sangrando, o antebraço. E ela disse: pastor, ainda dá tempo de eu entregar minha vida a Jesus? E ele conheceu a história dela. Paralisia infantil, morava em outra tribo, com outro dialeto, mas ela falava o dialeto comum. Quando ela ficava rastejando ali pela tribo, desde pequena, quando ia para fora, o seu irmão, o seu pai, o seu tio a ajudavam, mas dessa vez ninguém quis ajudar. Ela soube que teria esse culto, ela rastejou por quilômetros, toda uma manhã rastejando, até chegar na tribo, para ouvir o Evangelho. E ela disse: me diz um versículo para eu memorizar e falar para os meus parentes. E aí ele ensinou para ela João 3,16. E ela voltou rastejando. Quando chegou na tribo, ela esqueceu. Ela voltou rastejando. Pastor, eu esqueci o versículo. Já era noite. E ele: mas minha irmã, por que você não esperou o outro dia? Nós iríamos lá. Por que você voltou? E ela disse: porque a palavra de Deus é importante demais para eu perder no meio do caminho.
para eu esquecer no meio do caminho. Como está o seu amor por Jesus? Você leva a sério a palavra de Deus? Leve a sério essa ameaça de Jesus. Removerei o teu candeeiro. Acabarei com a sua existência. Sirva a Jesus com amor, com entusiasmo, com paixão. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo: ame a Jesus. Ame profundamente a Jesus. Você não pode amar nada e nem ninguém mais que Jesus. Prossiga em servir ao Senhor. Não caia na rotina espiritual. Renove o seu amor. Não ame apenas a igreja. A igreja é importante. Mas não ame apenas a igreja. Ame a Jesus. Não ame apenas a doutrina correta. Não ame apenas as atividades da igreja. Ame a Jesus. Eu oro por um avivamento espiritual na minha igreja, na minha vida. Eu oro para que o meu coração se incendeie pelo Senhor. É amor. Não estou falando de dons, de milagres. Estou falando do principal. Tudo isso vai passar. O amor não. O amor a Jesus. Se nós não amarmos a Jesus, Ele será nosso opositor. Ele não quer uma noiva fria, apática. Ele quer uma noiva radiante, cheia de amor. A oposição de Cristo é razoável, é remediável, mas é perigosa. E uma igreja que está morrendo é tratada por Jesus com a sua oposição, com a sua reprimenda. É tratada por Jesus dessa maneira. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Convido você a orar, mas não ore sem fazer uma análise da temperatura do seu amor por Jesus. Está frio? O que você ama mais? Qual é o seu primeiro amor? Eu queria que você refletisse sobre isso. E se você constatar que você não ama a Jesus como o primeiro amor, peça perdão. Isso é um pecado sério, irmãos. Peça perdão, se arrependa, lembre e volte. Ó Deus, Tua palavra é brasa viva no nosso coração, nos nossos lábios. Te pedimos que o Senhor nos livre da frieza espiritual, que o Senhor nos livre da apatia. E só o Senhor pode conceder a nós amor por Jesus. Somos tão fracos, tão limitados, que facilmente criamos ídolos no nosso coração. E os amamos. Fazemos sacrifícios por eles. Facilmente constituímos um novo amor. Um novo primeiro amor no nosso coração. Senhor, derrama o Teu amor no nosso coração como uma chuvarada, uma cachoeira que inunde completamente o nosso coração. Para que Te amemos sobre todas as coisas. E quando tivermos este amor pelo Senhor, ainda que tenhamos que sepultar filhos, enfrentar câncer, morte, perdas, ainda que tenhamos que deixar o conforto, o faremos com alegria. Ainda que tenhamos que enfrentar sofrimentos, provações, teremos por motivo de grande alegria passarmos por várias provações, porque Te amamos.
Abençoa, Senhor, a Igreja Batista Regular, os pastores, os diáconos, os membros, com amor por Jesus. Não seja, Jesus, o nosso opositor. Tu és o nosso Redentor. Nós te amamos, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém.